Então vamos sentar e ler Romanos capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 30. Romanos 8, 26 a 30. Que bom estarmos aqui juntos de novo, né? E nós vamos falar coisas gloriosas hoje. Então, Romanos 8, 26 a 30. Vou ler. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Bom, eu não vou recapitular desde o capítulo 1, mas vamos só recapitular um pouquinho a intercessão do Espírito, né? Para depois entrarmos no assunto de hoje. Então, versículo 26, ele fala: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, né? Então, o que é assistir? Veja bem, ele está dizendo que o Espírito Santo nos assiste. Ele presta uma assistência na nossa fraqueza, né? Então Deus, ele sabe que essa vida na carne é uma vida cheia de deficiências. E todos nós temos muitas fraquezas. Todos nós temos. Não tem um homem, a não ser Jesus, que aqui na terra não tem fraquezas. Todos nós temos defeitos, fraquezas. Então ele diz que o Espírito Santo nos assiste. Esse sentido de assistência, o que é? É proteção, amparo, auxílio, ajuda, né? Vamos supor que aquele cirurgião, ele está fazendo uma cirurgia, ele tem um monte de assistente em volta dele. Pessoas que vão dar o bisturi, vão dar todos os instrumentos cirúrgicos. Outros médicos que estão ali dando uma retaguarda sobre aquilo que ele está fazendo. Então ele tem uma equipe de assistência àquilo que ele está fazendo. Então, mesma coisa, o Espírito Santo nos assiste. Ele conhece, Deus conhece que nós somos incapazes de manter a salvação. Incapazes de sermos crentes perfeitos. É difícil entender isso. A carne é um pouco arrogante e acha que é alguma coisa. Mas Deus, ele sabe que nós somos incapazes de sustentar tudo aquilo que ele nos deu gratuitamente. É como uma criança recém-nascida. Ela é incapaz de sobreviver por ela mesma. Precisa de pai e mãe. Então, mesma coisa, o crente, o nascido de novo, o filho de Deus, ele é incapaz de manter a salvação, de subsistir com seus próprios recursos e conservar tudo aquilo que Deus deu para ele gratuitamente. Então, qual é a obra do Espírito? É prestar uma assistência, ou seja, o Espírito, ele vem sustentar e manter em nós tudo aquilo que Deus proporcionou para nós através do Evangelho. Então é difícil a pessoa entender que é Deus que mantém, ela salva, porque ela é incapaz de sustentar a salvação que foi dada gratuitamente. Quem está debaixo de lei vai ficar horrorizado se ouvir isso que eu estou dizendo. Porque para quem está debaixo de lei, as coisas de Deus são mantidas pelo esforço e pelas obras que Ele faz. Não é pela graça de Deus.
Mas quem está debaixo da graça de Deus, as coisas que Deus deu para esta pessoa são mantidas por Deus. Então o Espírito Santo é um sustentador, é alguém que está conosco, que habita em nós e nos assiste em toda a nossa fraqueza. É Ele que mantém, como a mãe de um recém-nascido, que dá a mamadeira, que troca a fralda. Tem aquele trabalhão todo para aquela criança crescer, não é? Então a obra do Espírito Santo é preparar a noiva santa, limpa, sem mancha. Então ele vem e lhe dá assistência a todo aquele que é filho de Deus, que é salvo, que faz parte da noiva. Ele vai segurando essas pessoas, sustentando todas as promessas de Deus para esta pessoa. Então, veja bem, essa palavra da graça não chegou até você por acaso. Você está ouvindo isso e creio que você está entendendo, não é por acaso. Houve uma ação do Espírito Santo, que você é um filho nascido de novo. E ele foi trabalhando até que chegou um dia que o véu caiu e você enxergou o que nunca tinha enxergado. Isso é uma obra do Espírito Santo. Até a gente não enxergar, a gente corre para todo lado, acredita em qualquer coisa. A gente não tem discernimento do que é certo e o que é errado, do verdadeiro e do falso. Não tem discernimento. Pastor, alguém está com uma Bíblia na mão e falar qualquer coisa, você fala amém, glória a Deus, né? Está tudo certo. Mas um dia, olha o trabalho que o Espírito Santo teve. Ele foi trabalhando, segurando, até que toda a situação propícia para a gente entender o Evangelho se abriu. E essa grande obra foi começar a ser concluída na nossa vida. E até agora ele está sustentando, prestando assistência, nos segurando. Então aí está a graça de Deus. Deus te salva pela graça. E te mantém salvo pela graça. Porque Ele sabe isso, todo crente precisa saber. O que Deus sabe que o crente precisa saber? Que o crente é incapaz por si mesmo de manter a salvação pelo seu próprio esforço. Porque nós falhamos todos os dias. E as nossas falhas nos condenam. Nós perderíamos... Imagine o trabalho lá no livro da vida. Ele ia apagar num minuto e já escrever no outro. Porque a gente... É uma oscilação diária, fala a verdade, né? Então Deus, Ele sustenta. Agora, qual a base da sustentação de Deus? Não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Então, por que Deus sustenta a minha salvação? Por que Ele me mantém crente? Porque Ele começou a boa obra em mim, Ele vai completar até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra, Ele que começou, não fui eu. Ele vai completar, Ele não vai parar até o dia de Cristo. Qual é a base que Deus não se altera com relação àquilo que Ele nos deu? Por exemplo, a salvação é o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé, né? Isto não vem de vós, é o quê? Um dom de Deus. O que é a salvação? É um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação de Deus é uma dádiva, é um presente dado gratuitamente, que Ele vai sustentar na nossa vida. Agora, qual a base da sustentação de Deus? Não são as obras do homem, é o que então? É que um dia o Deus Filho se fez homem, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz, derramou sangue na cruz do Calvário. Ele quitou a nossa dívida, o escrito da dívida foi cancelado, Ele venceu o diabo. E Ele entrou nos santos dos santos celestiais, conforme está em Hebreus 10, com seu próprio sangue. Então, a base de sustentação disso que eu estou te dizendo é o sacrifício, a oferta de Jesus e o sangue dele derramado. Então Deus não pode alterar o valor do sangue de Jesus. Deus não foi tão perfeito que Jesus Cristo fez, que não pode ser quebrado. Então Deus, por aquilo que Cristo fez, Ele tem um grande compromisso com o sacrifício de Jesus, é de manter salvo todo aquele que creu no sacrifício. Então a base da nossa salvação não é obras, é a graça de Deus
sustentada pelo sacrifício de Cristo. Então, eu falhei durante o dia, eu tenho acesso ao perdão de Deus. Deus não pode simplesmente me condenar, porque Ele olha e vê o que Cristo fez. Então aquilo permanece, é um sacrifício eterno, é um sangue puro, eterno. Não pode ser quebrado aquilo que Cristo fez. Então, o que me sustenta é aquilo que Cristo fez na cruz, o que me mantém crente. Olha, a gente é assim, a gente sente algumas coisas, olha, eu vou para a igreja, eu vou meditar, eu vou buscar Deus, a gente pensa que somos nós. Que nós somos bonzinhos, que essa iniciativa sou eu que estou tomando, né? Mas não somos nós. É o Espírito que está em nós, que trabalha na nossa mente, no nosso coração, que insta conosco, vamos buscar a palavra de Deus, vamos meditar, vamos lá. É uma batalha, ele tá prestando assistência constantemente na nossa vida. Se você está aqui hoje, choveu, a carne gosta de ficar em casa, é porque uma voz do Espírito lá dentro, na tua mente, fala, está chovendo, mas eu vou pegar o guarda-chuva, eu vou ouvir a palavra de Deus. Entende? Essa ação que você teve é uma assistência do Espírito que foi trabalhando, te sustentando. E Ele vai manter o que Deus te deu até você entrar na glória. Não tem como desfazer. Vocês entendem isso ou não? Então o que Ele fala? Olha lá o versículo. Nós já falamos tudo isso nas sextas-feiras passadas. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, lá, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Gemidos sem expressão, que não tem expressão. Então o que é interceder? Olha, é intervir, rogar, pedir, suplicar a favor de alguém. Então, além dele nos dar assistência, Ele está intervindo ao nosso favor, porque nós não sabemos orar como convém, né? Às vezes a nossa oração é humana, parte de uma mente humana, assim, não é uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente fala tanta coisa com Deus que não tem nada a ver com o reino, com a vontade de Deus, com a visão de Deus. Tem a ver com a nossa cabeça, com a nossa emoção, né? Então a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. E é verdade, nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede, Ele intervém por nós constantemente. Ele está intervindo, suplicando a nosso favor. Ele é o verdadeiro intercessor, que intervém. Quantas coisas que nós falhamos e erramos, vem a intervenção do Espírito, nos sustenta, Deus perdoa, né? É uma grande obra do Espírito Santo. Pensar que o Espírito Santo é só falar em línguas, gritar, isso é poder, é quem não teve uma imagem real de quem é o Espírito Santo. A obra dele faz muito mais do que isso. O que a Bíblia diz lá em Romanos 8, mesmo que nós vemos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que prova que eu sou de Deus é se eu tenho o Espírito ou não. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo é muito mais além do que um dom, do que falar em línguas, do que gritar, ficar gritando, chorando, emocionado. É muito mais. Quem parou nisso não está vendo o Espírito Santo ainda. Ele está só num pontinho da coisa, né? Não vê a coisa mais profunda. Então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então uma vez eu ouvi um pastor dizer que falar em línguas é a intercessão do Espírito. Não é... Como eu vou provar que falar em línguas é o Espírito que está intercedendo por mim? Se eu não entendo em Espírito, eu falo mistérios com Deus. Vocês estão entendendo isso? Então ele intercede, ele é alguém que intervém a nosso favor. Ele é alguém que nos dá assistência, que nos segura, que nos mantém, que faz a obra e intervém em todas as nossas fraquezas, né? E suplica, ele é a nosso favor. Porque se ele nos deixar um minuto, a gente nega tudo, meus irmãos. Vocês entendem isso ou não? Agora, o Espírito Santo não é uma emoção, uma questão de fé. Ele está em mim. Mas não é porque ele está em mim que eu tenho que ficar fervendo o dia inteiro, gritando o dia inteiro. Ele está em mim fazendo toda essa obra. Sutilmente, o Espírito Santo não é alguém agressivo que te descontrola, que anula a tua mente, que
faz você fazer coisas desconexas. Na mente de muitos, o Espírito Santo é perder o controle. O Espírito Santo não apaga a tua personalidade. Você não cai num escuro, que nem uma pessoa endemoniada cai. Você pode ver que no dia do Pentecostes disseram que eles estavam bêbados. Pedro estava bem consciente, ouviu o que eles falaram e falou: não é nada disso que vocês estão pensando. O que acontece é o que se cumpriu, o que Joel diz. Pedro não estava lá tudo torto, descontrolado, atrapalhado, apagado, não sabendo o que estava fazendo. Ele estava bem consciente. A obra do Espírito Santo não apaga a mente da pessoa, não descontrola a cabeça, deixa ela sóbria, equilibrada. Pode ver que todos os homens cheios do Espírito Santo da Bíblia pregaram bem, falaram bem. Ninguém ficou descontrolado, ninguém ficou apagado, que nem uma galinha, que já havia até isso dizendo que era o Espírito Santo. Ninguém bateu a cabeça na parede, ficou rodando, pulando, com a mão para trás, você não vê nada dessas coisas na Bíblia. Então a pessoa do Espírito Santo é gloriosa, é maravilhosa, é sóbria. Ele não te obriga, ele te convence, mas te obrigar jamais. Vocês entendem isso ou não? Então depois ele vai dizendo, vamos continuar a leitura. Versículo 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede, que ele intervenha lá. A quem? Pelos santos. Então você pode acreditar, meu irmão. Você pode acreditar, o Espírito Santo está constantemente te assistindo, abrindo o teu entendimento. Pouco a pouco, o abrir o entendimento, a revelação, eu não posso receber tudo de uma vez. Então o Espírito Santo ele vai abrindo o entendimento um pouquinho de cada vez. Deixa eu mastigar bem aquilo, memorizar, fazer parte do meu homem interior. Quando aquilo está maduro, então ele abre uma outra coisinha, puxa mais um ganchinho. Você lembra quando você começou na Palavra da Graça? Hoje você não está com a mente muito mais aberta? Não está ou não está? Não foi em um segundo que isso aconteceu. Então o Espírito Santo ele vai acompanhando o teu crescimento, a forma que você está entendendo. Ele vai adicionando um pouquinho. Ele quer que você acompanhe direitinho e extraia o máximo da revelação. O apóstolo Paulo, quando teve revelação em que ele fala em Gálatas, ele não ficou sabendo tudo aquilo em um segundo. Pode ver que ele diz que ele foi para a Síria, foi para as regiões da Arábia, voltou para Damasco. Ele também foi tendo revelação progressiva até que o quadro do Evangelho foi formado no espírito dele por revelação de Jesus Cristo. Então ele vai abrindo entendimento devagarinho, vai emendando as coisas. Por isso, quanto mais perto da palavra. Quando eu digo perto da palavra, meu irmão, olha, tem coisas na televisão que você não deve assistir. Eu sei que você às vezes assiste, mas tem coisas que vai retardar, vai te atrapalhar. Porque eu vejo cada coisa que eles falam lá que não fala nada do Evangelho da graça de Deus. É bonito, é fulano de tal, mas meu irmão, tem coisas ali que é mais político do que qualquer outra coisa. Vocês entendem o que estou dizendo ou não? Não compensa, às vezes vai atrapalhar você de entender, vai retardar o entendimento de certas coisas. Então ele vai abrindo entendimento, ele vai trabalhando, e segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Chegamos no versículo 28, olha lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Você acredita nisso? Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, olha lá. Daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus e que foram chamados por quem? Por Deus, segundo o propósito de Deus. Então vamos falar um pouquinho disso. Na nossa mente é assim, a gente faz uma avaliação assim, ó, isso aqui aconteceu é para o meu bem. Aquilo ali aconteceu é o mal, é o diabo. A nossa avaliação humana, a gente acha assim, quando acontece alguma coisa que me agrada, que a minha mente entende, eu vou achar que aquilo é bom. Quando acontece alguma coisa que me desagrada, eu vou achar que aquilo é mal e é do diabo. Essa é a nossa cabeça, a avaliação. Mas ele está dizendo que
todas as coisas, tanto as que a gente acha que são boas, quanto as que a gente acha que são ruins. Todas as coisas cooperam juntamente, não são coisas separadas, para o bem. Agora eu vou te falar uma coisa, que quando eu entendi isso, eu entrei no descanso de Deus e comecei a entender muito mais o Evangelho. A partir do momento que nós somos crentes, nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus, sim ou não? Então, a partir de agora, Deus tomou um controle da nossa vida. E nada mais a partir desse instante vai acontecer por acaso. Deus não é pego de surpresa, nós somos pegos de surpresa. Mas Deus, Ele sabe de tudo antes que a coisa aconteça. Então, Deus não toma susto. Deus não vai chegar e falar, nossa, aconteceu isso, eu não sabia. A partir do momento que nós somos de Deus, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Agora começa uma ação de Deus em todos os aspectos da nossa vida, para com que tudo isso coopere para o nosso bem. Então, quando Deus olha para você, a preocupação do homem é isso, Senhor, eu preciso isso, é coisas terrenas. Mas quando Deus olha para você, Ele já está te projetando para a eternidade. Deus não, essa vida aqui é um sopro, uma coisa, acabou. Então, quando Deus olha para você, Deus Ele já está te projetando para a eternidade. Lá na glória, perfeito, glorificado. O projeto dele é um projeto infinito, nós não temos nem condições de entender. Então, quando Deus olha para você aqui na terra, você está assim, ai Deus, eu preciso me casar, Deus, eu preciso isso. Ai Deus, só comprar isso, nossa cabecinha assim. Mas Deus não vê assim, Ele já está te vendo glorificado, um projeto eterno, longe, te vendo na glória, tudo perfeito. Então Ele vai agir, esse tempo que você está vivendo aqui na terra, Deus através do Espírito, Ele vai trabalhar em 360 graus na tua vida, para você ser aperfeiçoado e já tomar o caminho certo que Ele quer. Então, às vezes acontece alguma coisa que nos desagrada no momento, e nós achamos que até o diabo que fez aquilo, não é? Mas aquilo não foi o diabo, foi Deus. Por que foi Deus? Porque aquilo no nosso entendimento, a gente fugiria. Mas até aquilo que nós achamos que foi mal, agora nós somos de Deus. De uma forma ou de outra, vai cooperar para o nosso bem. Você entende? Vai cooperar. Quantas coisas no passado que aconteceu comigo que eu detestei. Eu detestei, achei que foi horrível, eu sofri porque aquilo aconteceu. Se eu não tivesse passado certos apertos financeiros, né? Quantas coisas como pastor eu não compreenderia nas pessoas, né? Se eu não tivesse... Eu lembro uma vez, eu ganhei um par de sapatos para a Thalita era pequenininha, né? A pessoa poderia dizer assim, não, orgulho, vou ganhar. Ganhei um par de sapatos usados, mas era tão bom aquilo, ela foi aquele ano inteirinho na escola de manhã que aquilo, né? O orgulho do homem fala assim, pô, mas vou ganhar uma coisa usada de alguém, sou de Deus, que vergonha, mas hoje eu vejo que aquilo me fez tão bem. Por quê? Que eu pude compreender como é bom às vezes fazer alguma coisa por alguém, sabe? E tudo que vem a nós não é desprezível. Como eu poderia entender certas coisas como pastor agora, se não tivesse, meu salário durava 10 dias, ficava 20 dias sem dinheiro. Como? E com criança tudo bebezinho. Como que eu poderia compreender às vezes a necessidade de alguém da igreja? Fala a verdade. Ficar mais sensível com certas coisas, se não tivesse passado aquele sufoco, gente. Eu detestei aquilo, mas aquilo, lá na igreja, está amarrado, diabo, espírito da miséria. Não era nada disso, gente. Eu precisava passar por aquilo. Para hoje ter uma cabeça diferente, enxergar certas coisas na palavra de Deus, se eu não tivesse passado, eu nunca entenderia. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, nós podemos estar hoje num grande conflito, detestando o que estamos passando, mas você é de Deus. Nada chega até você se Deus não permitir. Se a pessoa está no mundo perdido, ela está na mão do diabo. Mas nada chega a nós que somos salvos se Deus não permitir. Porque agora nós somos de Deus, somos comprados. Vocês estão entendendo ou não? Então não é por acaso que as coisas vão acontecendo.
que o diabo vai entrando e mandando. Não, agora nós estamos na mão de Deus. Entre nós e o diabo tem Deus. Para qualquer coisa acontecer na minha vida, Deus vai examinar tudo para permitir, para ver se isso é para o meu bem ou não. Vocês estão entendendo ou não? Então não tem, para nós não tem assim mais a coincidência, tem providência de Deus, cuidado de Deus. Então quando eu entendi isso, que tudo coopera para o bem, falou, como a gente passa mais de décadas sem entender, fala as coisas e não entende, né? Eu falei, tudo coopera para o bem, então até a dor que eu sinto coopera para o bem. Você não é meu, então a partir do momento que você é meu, deixa que eu vou cuidar da tua vida. Não fique desesperado aí, não. Com medo disso, medo daquilo. Viva um dia de cada vez. O grande segredo é um dia de cada vez. Você acordou? Meu coração está batendo. Oh, meu Deus. Vou tomar um café, vou trabalhar. Glória a Deus. Você está entendendo? Meu Deus, está tudo direitinho. Tenho lá a cama para dormir. Glória a Deus, Senhor. Vou encontrar o chato, a chata. Glória a Deus, é chato, mas glória a Deus, tudo, é um dia de cada vez e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, segundo o propósito dele. Então, olha, presta atenção, nada chega até você por acaso. Agora tudo é controlado por Deus. Você está guardado por Ele. Até coisas que nos desagradam. Olha quanta coisa. Se eu for olhar para trás, quanta coisa me desagradou. Quanta coisa me desagradou. Na igreja que eu vivia. Quanta coisa me feriu. Mas foi tudo tão bom, gente. Na época eu detestei. Mas aquilo me fez um bem para enxergar certas coisas na palavra, que hoje eu falo, Deus, obrigado porque eu passei por aquilo. Me fez bem, me fez ver o que eu nunca veria se não tivesse naquela situação terrível naquele tempo. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Então, você pode acontecer uma coisa terrível aqui. Mas Deus vai trabalhar nisso e mais cedo, Marcelo, lá na frente eu vou entender. Isso cooperou para o meu bem. Talvez não entenda agora, mas lá na frente vou entender. Né? Ficamos décadas debaixo de lei, debaixo de revelação. Não ficamos? Rodeando muralha. O que eu rodeei os bancos da igreja assim, para derrubar Jericó foi trocentas vezes. Quando eu entendi o evangelho, eu fiquei liberto de tudo, mas tudo isso cooperou para o bem. Todo aquele final de culto, aquela esposa do pastor levantava e falava em línguas e revelava, e aquilo era uma canseira, eu queria vir embora, ela ficava meia hora falando, era 10h30, 15 para as 11, meu Deus, acabou, né? Detestei, mas tudo aquilo cooperou para o bem. Vocês entendem isso ou não? A nossa vida está nas mãos de Deus, não fica feliz, fica seguro. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. O que é o chamado de Deus? Deus te chamou e te revelou o Evangelho. Você é um chamado de Deus. Então, para o bem dos que amam a Deus, diz que são chamados segundo o propósito de Deus. Então Deus tem um propósito. Esses que foram chamados para cumprir esse propósito, todas as coisas vão cooperar para o bem. Você acredita que você é um desses? Está entendendo a graça de Deus? É você. Talvez você fale assim, mas eu não gostaria que a minha vida tivesse assim. Não está muito legal. Dá graças a Deus. Fala glória a Deus, Senhor. Eu não estou entendendo o porquê. Né? Mas tudo isso está cooperando para o bem. Por quê? Porque Deus não está olhando para você só aqui terrenamente. Você está olhando. A nossa visão é terra. Problema com meu filho, problema com meu marido, problema. Resolve, né? Deus, Ele está te vendo lá. Aperfeiçoado, perfeito. Ele sabe que isso aqui é um grãozinho que está passando. Então a obra dele agora já
caminhando tudo certinho para a eternidade, perfeição e glorificação. Entendeu isso? Ele não está com a nossa cabeça, meu filho, minha filha, minha casa, meus netos, ai, socorro, meu marido, minha esposa. Não, é a gente que é assim. Deus, ele já está te vendo em outro nível, está tratando tudo certinho, porque não vai ter nenhuma falha para você chegar lá e ser glorificado. Então, mude a forma de ver. Mude a forma de ver. Mude. Você vai olhar para o filho, ai meu filho, coitado, que desgraça. Olha para ele e fala, glória a Deus, Senhor. Você consegue dar glória, mesmo que ele está tudo errado, que ela está errada, que está tudo atrapalhado? É difícil. Senão a gente fica preso numa coisa assim que nunca se resolve e te consome. Solta, dá glória a Deus, está contribuindo para o meu bem. Se eu sou um chamado, até isso que eu detesto está contribuindo para o meu bem. Alguém quer fazer alguma pergunta disso? Entendeu isso ou não? Fala, Nilson, pode falar. Bem alto. Então, Jesus disse assim, olha, aquele que me ama guarda a minha palavra. Está ali em João, acho que 14, 13. Meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morar. Então, o nosso amor para com Deus, a Bíblia diz assim, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus conhece a nossa natureza, que é falha. Então, nosso amor por Deus é um amor muito defeituoso, muito cheio de falha. Mas Deus sabe, Ele não pode exigir além disso. Então, o que é o nosso amor por Deus? Você ama a palavra de Deus? Eu amo. Talvez teria que me dedicar 200% a mais. Mas eu amo a palavra, eu amo a Deus, eu sou complicado. Ele me entende, eu não consigo amar mais que isso. Mas só esse pouco aqui que o Espírito Santo mantém a minha forma de amar a Deus. Deus já se satisfaz, porque Ele sabe que Ele não pode exigir uma produção do que eu não tenho. Então nós falhamos muito, e a melhor coisa é entender que nós falhamos muito, porque você não é mais arrogante em nada. Quando a gente falha muito, você vai entender o irmão e suportar e ter paciência. A gente vai ver que a gente faz a mesma coisa que ele. Vai aprender a entender a fraqueza das pessoas. Então você ama a Deus, nós amamos a Deus, só que é um amor ainda imperfeito, né? Se eu pudesse largar tudo já largava e ia embora logo para esse amor ser perfeito. Mas por enquanto aqui eu amo a palavra, amo a Deus. Fui chamado segundo o propósito dele. Agora Deus entende que de mim não vai ser um amor perfeito. Entende? Então Ele não vai exigir essa perfeição. Então essa forma que a gente ama é uma forma gerada pelo próprio Espírito no nosso coração, por Ele. Entendeu? Nós falhamos muito, gente, e não conseguimos ser crente de verdade. Você já chegou a essa conclusão, não? Nós temos uma personalidade, né? Um gênio às vezes, umas manias pessoais, um tique, né? Umas coisas meio doentes. Todos nós temos, um para um lado, outro para o outro. E não conseguimos ser diferentes, só pelo Espírito. Isso é bom, porque quando a gente chega e fala, ó Senhor, a tua palavra está com a razão. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Eu quero amar, Senhor, mas tenho uma dificuldade de amar, Senhor. Pode falar, Osmar. Olha, por exemplo, gosto muito do chamado do apóstolo Paulo. Veja bem. O apóstolo Paulo está buscando a Deus? Não. Ele era fariseu, ele estava debaixo de lei,
Ele julgava estar prestando um serviço a Deus, indo contra o próprio Deus. Então ele está furioso, com cartas nas mãos, para se encontrasse alguns em Damasco, prendê-los. Então, o que tem no coração daquele jovem que está indo para Damasco com outros? Eu estou com raiva dessa seita, desses cristãos. Se eles estiverem na sinagoga, eu vou prender, trazer eles presos para Jerusalém. No meio do caminho, Jesus aparece para ele em forma de luz. Brilha aquela luz, ele cai por terra, já cai cego, e ele ouve uma voz em hebraico. Deus meu, Deus. Ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele deve ter dado um nó nele, ele deve ter entrado em um conflito. Ele viu uma luz, ouviu uma voz: por que me persegue? Quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. Mas Jesus falou que estava perseguindo ele. Ele falou: quem és tu, Senhor? A hora que a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, blum, aquele homem desmontou. Por quê? Porque ele estava perseguindo Jesus Cristo. Ele estava errado e achava que era certo. Você está entendendo o que é um chamado? O chamado de Deus não é uma ação de Deus na vida de uma pessoa que traz uma revelação, e a pessoa encontra Deus, entende Deus e vem para Deus. Por exemplo, Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, a família toda era idólatra, ele também. Lá no meio da idolatria, Deus se revelou para ele, fez uma promessa e mandou ele largar tudo, e ele largou. Como uma pessoa que está no meio da idolatria, Deus vai lá e fala lá no meio, ele entende, larga toda a idolatria. Não é uma coisa humana, não parte do coração do homem, não parte de uma iniciativa humana. Se não é uma ação de Deus, a gente não conhece as coisas de Deus. Então o que é um chamado? O chamado é isso: Deus, Ele vai trabalhando na tua vida. Em um determinado momento você entende, crê em Cristo, é salvo, é um chamado por Deus. Entendeu, Osmar? Fala, Eduardo. Então, não tinha nenhuma qualificação, eles não tinham. O que a gente pensaria de ver alguém na idolatria? Está debaixo de maldição. Mas lá no meio ele ouviu a voz de Deus e viu que aquilo tudo era errado. Como ele poderia compreender por ele mesmo? Não tem condições, só uma ação de Deus. Por exemplo, Moisés tentou libertar os egípcios, era novo, matou um Egito lá, fugiu, deu tudo por perdido, foi ficar 40 anos cuidando de ovelha. Está lá, na cabeça dele, Deus abandonou, ele está largado, solitário. Bom, ele está cuidando da ovelha, ele olha lá e vê um arbusto pegando fogo. Aí ele vai lá, o que é isso que não se consome? Aí quando chega perto, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você está é santo. E Deus fala com ele através de uma sarça queimando. Você está entendendo isso? Deus se revelou, Deus atrai, se revela, fala e dá um trabalho para a pessoa. Como é que a gente vai falar? Bom, Deus, por que o Senhor faz assim? Na nossa mente, a gente vai falar assim: Deus é justo, Deus é injusto. Porque a gente está naquilo ali, ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é bem, isso é mal. A gente analisa tudo assim, preto e branco. Então, é que a gente vai vendo, por exemplo, muitos homens chamados por Deus na Bíblia, que Deus se revelou a eles, vários profetas, Deus se revelou a eles. Então é uma atitude de Deus que nenhum homem tem condições de controlar. E qual é o chamamento de Deus na atualidade? Cristo disse: quando eu for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. É a obra da cruz, a atração de Deus. Entende? Então você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Olha, eu não conseguiria falar isso aqui que eu estou falando, e nem iria dentro de uma igreja Assembleia de Deus. A cabeça deles é obras, eles rejeitariam isso na hão. Para mim ter a liberdade de falar o que eu estou te falando hoje, foram anos de meditação, de compreensão, e vocês estão ouvindo, eu acredito que vocês estão entendendo isso. Em outro tempo vocês não entenderiam, nem viria mais na igreja.
mas agora amadureceu o fruto. É um chamado de Deus, uma revelação de Deus. Vocês entendem isso ou não? Então não é por acaso. O que Jesus Cristo disse? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então o Evangelho está na cara de todo mundo e escondido ao mesmo tempo. Ele está na cara de todo mundo, mas o sistema... Primeiro você precisa entender isso, olha. Existe um sistema religioso, uma igreja falsa que está com a Bíblia na mão. É um sistema religioso muito sutil. Esse sistema parece que prospera mais do que a verdadeira igreja, só parece. Então esse sistema está levando uma multidão a se envolver com ele. Mas quem está tendo revelação e vindo para o Evangelho são poucos que estão saindo desse sistema de cativeiro. Vocês estão entendendo isso ou não? Isso é muito sério. Se você não ver isso, como eu estou te dizendo, você talvez achar esquisito. Existe uma igreja organizada que é um sistema religioso, virou um sistema religioso. Por exemplo, no tempo de Jesus Cristo, a liderança que estava esperando Jesus Cristo, a religião virou um sistema de religioso, que eles saíram da verdade e aquilo se tornou um sistema que eles pensavam que estava na verdade. Então, quando Cristo veio, eles não entenderam nada, não creram em nada, mas aquelas pessoas simples, que não tinham muito conhecimento, que não estavam dominadas pelo sistema, acreditaram e enxergaram. A liderança rejeitou. Então, a mesma coisa nos dias de hoje. Tem um sistema religioso, uma igreja organizada, o Ismael, é aquele filho, esse sistema religioso é aquele Ismael gerado com Agar, é o filho da escravidão. Abraão teve 2 filhos, o filho da escrava e o filho com a livre, com Sara, que era a esposa dele, que é a verdadeira igreja, o verdadeiro evangelho. O que nasceu segundo a escravidão está cego. E o que nasceu segundo a escravidão, ele persegue o que nasceu segundo o Espírito. Essa perseguição é a mesma coisa. Então esse sistema religioso está movimentando muita coisa. Ele está mesclado com a política, mesclado com um monte de coisa. E parece que é. Mas quando Deus chama, a pessoa lá do meio vai ouvir, ela vai vir para o Evangelho. Pode demorar anos, mas ela vai entender. E quando ela entender, ela vai falar assim, ó: nossa, parece que eu nasci de novo agora. Eu já era crente e parece que eu nasci de novo agora. Ela vai falar isso, porque é o chamado de Deus. Vocês entendem isso ou não, queridos? Sim ou não? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Estão com dúvida a respeito disso? Sim ou não? Posso caminhar? É o seguinte, um dos sinais da verdadeira conversão é sair debaixo do jugo da lei. É rejeitar o sistema. Se você nasceu de novo, você vai enxergar. Por exemplo, coisas que você gostava até da vanglória que você ouvia. Se você ouvir hoje, você fala, é ou não é? Nasceu de novo, saiu do sistema. Saiu do sistema. Né? Até alguns pregadores que você venerava, você olha agora, mas meu Deus, esse cara não fala nada com nada. E como eu gostava, saiu do sistema. Enxergou. Não, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nasceu de novo. É só Jesus agora. Fala, Tereza. Está rindo aí, fala. Então, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que está acontecendo? Olha, Deus implantou o reino e está fazendo uma obra. Eu vou usar uma palavra assim, na surdina, no anonimato. Quando todo mundo está pensando que esse sistema é a verdade, Jesus Cristo vai voltar e vai levar a verdadeira noiva, e essa gente vai continuar aí, com as igrejas abertas, só que a noiva já foi há muito tempo. E essa gente vai ser dominada pelo anticristo, o sistema. Que eles vão ir fazendo tantos sinais e maravilhas,
Se possível, enganaria os escolhidos, mas não é possível. Vocês entendem quando eu falo um sistema ou não? Né? Essa coisa organizada que está aí. É o Ismael, é os filhos da carne gerado pela escravidão. Era filho de Abraão? Era, mas não era da promessa, não nasceu por um milagre. Fala, Célio. Mas faz. Se eu puder responder. Tá, João 5. A pergunta dela é João 5. Tá, deixa eu chegar lá. Pode ler, Célia. Tá. Então, veja bem, Jesus está explicando a missão dele. Olha, desde o versículo de número 19, olha lá. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Olha lá. Mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem, viverão. Que mortos são esses, né? Não são os defuntos, são as pessoas, né? Olha lá. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem, veio como homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele vos deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. É isso que você está dizendo? Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Você entendeu? Porque a palavra, porque eles não estão entendendo e não têm ouvido a voz, porque não crê naquele que enviou. Porque não crê. Então, e falar em crer em Jesus, não é assim, crer em Jesus eu creio. Espera um pouquinho, para você crer em Jesus, você tem que ter a visão de quem ele é na nova aliança, o verbo que se fez carne. Crer como diz a Escritura. Porque o macumbeiro crê em Jesus, o feiticeiro crê em Jesus, o católico crê em Jesus, mas Jesus não é só o caminho. Vocês estão entendendo ou não?
Então tem um monte de Cristo, mas quem é que crê de acordo com as Escrituras? Esse vai ouvir a voz de Deus. Ah. Então, e o centro do Evangelho é Jesus Cristo. Não tinha vindo. Não tinham vindo, por isso que não ouviam. Errado, né? É que o Velho Testamento é o diabo, né? Então, depois você poda tudo isso, viu, Walter? Fala, Galdino. Ah, é? Ah, eu tirei de lá. Pera aí, João. Tá, deixa eu chegar lá. João 5,39. Pode ler alto, Galdino. Examinais isso. Então, examinai as Escrituras. O que eu vou encontrar nas Escrituras? Porque cuidais ou julgais ter nelas a vida eterna. Nas Escrituras. E são elas que testificam de mim. Depois ele fala lá: contudo não quisestes ir a mim para terdes vida. Era aquele povo que estava rejeitando Jesus Cristo. Não, veja bem, o Novo Testamento aqui ainda não estava completo. Isso aqui ainda faz parte da velha aliança. O que Jesus está dizendo é o seguinte: toda a velha escritura apontava que um dia Cristo viria. Moisés disse: vai se levantar um profeta semelhante a mim. Em Gênesis 3,15, o que Deus disse para a serpente? Da semente da mulher vai se levantar um que vai te ferir na cabeça. Então, o Velho Testamento tem vários tipos de Cristo que apontavam para a vinda dele. Se esse povo tivesse examinado bem as Escrituras, teriam visto Jesus. Mas eles não viram e não criam nele. Por quê? Porque eles não tiveram uma visão da velha aliança. Até então não tinham nada aqui, não tinha que examinar no Novo Testamento, porque nem escrito estava ainda. Tudo bem, Galdino? O Walter ia falar alguma coisa? Não? Mesmo Jesus, eles acrescentaram um monte de tradições em cima da lei de Moisés, em cima das outras coisas. Eles aumentaram muito tudo aquilo ali. Pode falar. Exatamente. Valdeci. Mesma coisa. Não enxerga, anula a cruz de Cristo. Não é? É verdade. Não enxerga, não tem visão de Jesus. Sim. Tudo a história. Pode pegar a história do povo de Israel, é bonita, é bom saber. Tudo bonito. Não pregar nova aliança.
Não tem mais mensagem. Foi revelado. Exatamente. Sim, mas é Jesus. Não vai. Você pode fazer as campanhas do Velho Testamento, levar o povo a fazer aquilo, derrubar a muralha. Ele vai ficar 10 anos fazendo aquilo. Ele não tem uma visão de Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Se ele for ler Gálatas, ele não vai entender, é desagradável. Lá não tem muralha, não tem guerra, não tem o inimigo, não tem aquele monte de coisa. Ele vai ficar com as maldições da lei, não vai entender Gálatas 3:3, libertou das maldições da lei. Ele não tem uma visão, de Jesus Cristo como é. Não tem. Você pode ver, no rádio eu falo sobre a graça de Deus, uma boa parte fala, eu não gosto dessas coisas. Pode falar, Shirley. Pode e não pode ser. O que vocês acham? Aquela pessoa que fica sempre meio termo, né? É uma alegoria. Fica sempre meio termo, ou é frio ou quente. O meio termo... Olha, sinceramente, isso eu não sei explicar. Não sei, fico devendo. Só sei que ele está misturado, ele está no meio, né? E ali ele vai ser rejeitado. Aí a gente pode viajar, olha, eu prefiro ser quente no Evangelho, tá tudo bom. Se bem que eu sinto um calor terrível. Mas tudo bem, queridos. Temos tempo ainda. Alguma pergunta a mais? Fala, Walter. Misturado os dois, né? Então, mas isso que o Valdecir falou, olha, dá bastante atenção nisso. Isso que o Valdecir falou é muito sério. Quando eu enxerguei que a velha aliança cria um véu e te impede de ver a nova aliança, isso para mim foi uma novidade fantástica. Onde está isso aí? Lá em 2 Coríntios, olha lá. Vamos explicar isso, só para não perder esse gancho. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 3, é aquele que nós já lemos bastante em tempos passados aqui, que fala sobre a carta escrita, né? Capítulo 3. Vamos ler isso com cuidado, olha. 2 Coríntios 3, vamos ler isso com cuidado. Ele diz assim, vou ler. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos... Vocês entenderam isso? Então, eles eram a carta escrita do ministério do apóstolo Paulo. Não foi nada escrito em pedra como a lei, mas uma obra feita no coração daquelas pessoas. Olha lá, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha a nova aliança, presta atenção. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, olha lá, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O que é uma pessoa habilitada? Vai tirar carta, vai ter o exame teórico e o exame prático, depois vai passar lá por uma prova, né?
vai passar na prova escrita, prova prática, vai ter habilitação. Ela está habilitada a andar no território nacional com o seu veículo, ela está habilitada, com capacidade para aquilo. Então é isso que Paulo está dizendo. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros do quê? Da lei ou da nova aliança? Olha lá, então todo ministro de Cristo é um ministro da nova aliança, do Novo Testamento. Não é um ministro da lei. Então esse monte de gente que só prega o Velho Testamento, eles não são ministros da nova aliança, eles só pregam o Velho o tempo todo. As campanhas, os votos, levam o povo a fazer isso, e constrói templos, e aquele negócio de sacerdote. Eles não são ministros da nova aliança. Lá, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, o Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Que letra é essa? A letra da lei, a letra mata. Mas o Espírito vivifica, olha lá. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Moisés, os filhos de Israel, não poderem fitar na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Que ministério é esse? Olha lá, ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? O ministério da lei. Olha lá, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecer. Então o que aconteceu com Moisés? Quando ele veio lá do monte com a lei na mão, nas tábuas de pedra escritas, ele veio com o rosto brilhando. Os filhos de Israel olhavam para Moisés e viram o rosto dele brilhando. Ele punha um véu para que os filhos de Israel não tivessem medo do rosto de Moisés que brilhava. Que brilho é esse? O brilho dado pela lei, que ele trazia nas mãos através das tábuas de pedra. Olha lá. Então é chamado, olha lá, versículo 7. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras. Então a lei é chamada de ministério da morte, ministério da condenação. Porque ninguém cumpriu a lei, então a lei condenava. Olha lá, ó, versículo 7 de novo. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Qual é o ministério do Espírito? É a nova aliança. Está bem claro isso? Continuando. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, que foi a lei, muito mais glória tem o que é permanente. O que é permanente? A nova aliança. Você não tem mais fim. A lei acabou. A nova aliança não. Olha lá o versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que se desvanecia. O que estava se desvanecendo? O brilho do rosto de Moisés. O que isso mostra? Aquele brilho, a lei veio com certo brilho. Mas com o tempo ela perderia o brilho e deixaria a sua validade. Né? Então vou ler de novo. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Agora olha lá. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, até hoje, os sentidos, eles iam aquele véu. O que a lei trouxe para aquele povo? Um véu no coração deles. E até hoje, quando se faz a leitura da velha aliança, o véu permanece. Então toda essa gente só fica no Velho Testamento, tem esse véu no coração deles, não adianta. Continua a leitura. Vou ler o 14 de novo. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, até onde vai a antiga aliança? Até Malaquias e também Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento começa, a nova aliança começa, Cristo crucificado e a ressurreição, o sangue derramado. A ressurreição dele, ali começa a nova aliança. Então, continuando.
Quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem aonde? Ao Senhor. O que acontece? O véu lhe é retirado. Então, quando a pessoa se converte ao Senhor, a nova aliança, então o véu é retirado. A pessoa, nasci de novo, estou enxergando o que nunca enxerguei. Ele olha para Moisés, ainda vê aquela coisa fechada atrás de um véu. Vocês estão entendendo isso? Está claro isso que eu estou dizendo ou não? Agora, por que ele fala, ó, versículo 17, olha que coisa linda. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quem é o Espírito? O Espírito é o Senhor. Olha, veja bem, o Espírito é o Senhor Jesus Cristo é o Espírito. Ele unifica os dois. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. No Pentecostal a gente dizer que liberdade é ok. Meu irmão, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade? Grita, dá glória, pura, grita, é liberdade. Tem nada a ver com essa liberdade. Que liberdade ele está dizendo que onde é o Espírito do Senhor, a liberdade? Liberdade da lei, liberdade da velha aliança, liberdade do véu. Então, aonde habita o Espírito de Deus, nós somos libertos da velha aliança. Aí existe liberdade. Está bem claro isso? Sim ou não? Vocês entenderam isso? Então, quanto mais a igreja ficar na velha aliança, esse véu está posto. Quem está na velha aliança, você fala assim, ele nos libertou do império das trevas. Não acredita. Não acredita que é um liberto do diabo. Não acredita, meus irmãos. Vai ficar lutando com o diabo, amarrando o demônio, passando hora em tudo. Porque não acredita, o véu está posto ali. Vai ficar buscando o Espírito Santo, não acredita que é santuário do Espírito Santo. Não acredita agora, pois nenhuma condenação existe. Não acredita, ele quer viver debaixo de condenação. Porque a salvação para ele é por obras, não é pela graça e pela fé em Cristo. Pode falar, Cira, é bem alto. Não, eles estão só repetindo uma coisa que eles não sabem o que estão falando. Não tem revelação. Não tem revelação. Então, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? A liberdade, liberdade da lei. O véu foi rasgado, a pessoa está... Olha o versículo seguinte. E todos nós com rostos desvendados, sem venda, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Nós enxergamos Jesus Cristo. Estamos contemplando como por um espelho. Ainda não temos uma... O que é o espelho? Não é uma imagem real. É uma figura que está ali. Você sai, aquilo não permanece. Então, nós não estamos vendo Cristo glorificado, perfeito. Ainda nós não estamos vendo 100%, mas estamos vendo. Então ele diz, e todos nós com o rosto sem véu, desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então nós temos, é como se o Espírito Santo estivesse assim, ó, olhando Jesus Cristo e está esculpindo em nós aqui. Nós vamos falar sexta-feira que vem justamente isso. Que nós vamos ser semelhantes a Jesus Cristo, iguais a Ele. É isso que nós vamos falar a semana que vem, continuando o capítulo 8. Pensei que a gente ia conseguir entrar hoje. Então o Espírito Santo está operando em nós. Está nos aperfeiçoando para quê? Para nós sermos a imagem de Jesus Cristo. Cristo a imagem de Deus. Nós a imagem de Cristo. Coisa linda, glorificado. Entendeu? Valdeci, é nova aliança. Quem está na velha aliança, está posto o véu. Não adianta. Para entender isso aqui eu demorei 20 anos. Li e não entendia, gente.
Não tem como voltar. Se você teve revelação, o véu caiu. Eu vou voltar de novo para o véu, ficar lá escondido naquilo? Não tem como. Não tem como. Vamos terminar, vamos voltar lá para Romanos 8. Isso é coisa linda, só por revelação mesmo. Então, versículo 28, Romanos 8, 28. Lá, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Agora olha lá. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem como? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, na semana que vem, feriado é quinta, sexta, nós estamos aqui. Nós vamos tentar entrar nesse assunto, que todos nós fomos predestinados por Deus para serem como? Segundo a imagem de Jesus Cristo. Então, lá na glória, nós vamos ser semelhantes a Jesus, perfeitos. Nós não vamos ser deuses, mas nós vamos ser semelhantes a Jesus Cristo. A coisa mais linda e maravilhosa que nós vamos viver lá, né? Bom, vamos ficar por aqui.